Pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no Plano de Estudo Tutorado, volume 2, semana 2, com o tema Trabalho no Campo. Antes da gente começar, é muito importante que você se inscreva no nosso canal Escola Online, ative as notificações, se você gostar do vídeo, deixe sua curtida. Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia, aqui fazendo parte da equipe da Escola Online. Antes da gente iniciar as atividades, é importante a gente contextualizar. A classificação das propriedades rurais ela é feita a partir de um conceito chamado módulo rural, pessoal. O que é módulo rural? Módulo rural é a quantidade de terra necessária para que uma família consiga sobreviver de forma digna naquela terra. O módulo rural varia de município para município. Por exemplo, na minha cidade, o módulo rural está em torno de 17 hectares, ou seja, uma família vive de forma digna com 17 hectares. Existem partes do Brasil, por exemplo, próximo à região norte, que o módulo rural chega próximo aos 100 hectares de terra. Então, uma família para viver de forma digna naquela região, é necessário que ela tenha 100 hectares de terra. O que é levado em consideração? A produtividade, o clima, os cultivos que são propícios àquela região. Então, dessa forma, a gente classifica as propriedades rurais. O minifúndio são propriedades que possuem menos de um módulo rural. Então, se você tem uma propriedade, vive dela, e ela tem menos de um módulo rural, de acordo com o seu município, você vive no minifúndio, quer dizer que você vive com dificuldade. As pequenas propriedades são aquelas que possuem entre 1 e 4 módulos rurais. Médias propriedades são aquelas que possuem entre 4 e 15 módulos rurais. Grandes propriedades, acima de 15 módulos rurais. E nós temos os latifúndios. Pessoal, os latifúndios possuem mais de 600 módulos rurais. São propriedades de terras extremamente extensas, normalmente vinculadas à agricultura comercial. O que seria agricultura comercial? Monocultura voltada para o mercado. Se produz de acordo com a demanda do mercado. Beleza? Existe um outro conceito, que é o latifúndio por exploração. Os latifúndios por exploração são propriedades que não necessariamente precisam ser grandes, mas elas estão improdutivas. Elas não estão sendo utilizadas para a produção de algo. E essas propriedades são plausíveis de serem desapropriadas para a chamada reforma agrária, beleza? Vamos pensar então agora nas relações de trabalho e sistemas agrícolas. Iniciando pelas relações de trabalho. Proprietário é aquele cara que trabalha na terra e a terra é dele. A parceria é quando você trabalha em consórcio com alguém. Se você é meieiro, quer dizer que vocês trabalham e metade do lucro vai para um, metade vai para o outro. Terceiros, quarteiros e assim por diante, pessoal. Beleza? Esse é o trabalho por parceria. O arrendamento é quando você aluga uma terra. Alguns momentos o arrendamento é pago mensalmente, outros anualmente e às vezes por um período determinado. Beleza? Então você aluga uma determinada terra para utilizá-la. Alguns arrendamentos nem são para produção. São simplesmente, vou arrendar um sítio para eu ficar lá. O cara vai, arrenda aquele sítio, vive ali por um tempo, acabou o seu contrato, ele devolve a terra. O comodatário, pessoal, é quando você tem uma terra, mas não está produzindo. E para não entrar naquela questão da terra improdutiva, você permite com que alguém produza, sem cobrar nada. Você chega para o sujeito e fala, pode produzir lá, é bom que você dá um significado àquela terra. Os posseiros são aqueles que tomam posse de uma terra sem que ela seja deles. É muito comum acontecer em terras pertencentes ao governo. Ou seja, aquela terra do governo, você vai, toma posse e produz nela. Em casos de propriedades privadas, isso também pode acontecer. E pode acontecer do posseiro depois virar o dono da terra. É o chamado usucapião. O assalariado é aquele que produz na terra e recebe um salário por aquilo. Ele é um trabalhador, no caso. O não remunerado, normalmente, é porque ele faz parte de uma sociedade, de uma comunidade. Talvez uma família. Vamos supor, tem uma família que trabalha naquela terra. Ninguém recebe para estar trabalhando. Porque eles estão trabalhando em um propósito em comum, ok? E os boias frias são chamados trabalhadores sazonais, que eles trabalham apenas em um curto período de tempo, normalmente no período de safra. Muito comum nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. O trabalho escravo não necessariamente é o cara que está ali acorrentado, enjaulado, apanhando e coisas do tipo. O trabalho escravo ele também é caracterizado pelo trabalho exploratório. Às vezes o cara recebe menos do que o mínimo permitido por lei.
Às vezes o cara trabalha ali por dívida e aquela dívida, os juros, faz com que ele trabalhe ali para sempre. Então, pessoal, tudo isso aí que eu exemplifiquei pode ser caracterizado como trabalho escravo. Vamos pensar agora nos sistemas agrícolas. Agricultura comercial, pessoal, normalmente empregada em grandes fazendas, está ligado ao agronegócio, onde se tem produção normalmente de monoculturas ou poucas culturas e voltado às demandas do mercado. É a agricultura onde nós temos boa parte das exportações. A agricultura familiar é o sistema agrícola onde apenas membros de uma mesma família participam da produção. A agricultura familiar é responsável de 60% a 70% de toda a produção de alimento no Brasil. E a agricultura de subsistência é quando se tem também normalmente uma família que trabalha na terra e a prioridade do seu trabalho é produzir o que você consome. Professor, não se vende nada? Pode se vender, no caso, o excedente da produção. Vamos supor que você planta milho, arroz e feijão. Você produziu muito mais milho que você necessita, mas o arroz produziu pouco. Você pode trocar milho por arroz com algum outro vizinho. Ou seja, você vende o seu excedente para comprar outra coisa que é de sua necessidade. Mas o objetivo principal da subsistência é justamente produzir para você viver. Então vamos entrar na primeira atividade. Número 1 aí, ó. As situações a seguir exemplificam modelos de exploração do espaço rural do Vale do Açu, no estado do Rio Grande do Norte. Situação 1. O proprietário de terras no Vale do Açu, junto com sua família, produz milho, feijão, arroz e hortaliças e cria um rebanho de bovinos e caprinos. Situação 2. No Vale do Açu, em outra propriedade rural, uma empresa produz banana utilizando mão de obra assalariada. Opa! Estamos falando da situação 2 de uma empresa, ou seja, ligado à questão do mercado. A segunda é uma produção diversificada. Provavelmente, produções muito diversificadas também está vinculado ao seu consumo. Caracteriza as relações de trabalho realizadas em cada uma das situações. Pessoal, na primeira fica muito óbvio para mim que seria o trabalho não remunerado. Porque olha só, o proprietário ele trabalha junto com a sua família, beleza? Então, os membros de uma família trabalham por um bem comum em uma mesma propriedade, beleza? E na situação 2 seria o trabalhador assalariado permanente, aquele cara que recebe o salário para trabalhar para um fazendeiro, beleza? B. Qual o tipo de agricultura praticada e qual o destino da colheita em cada uma das situações? Então, pessoal, agricultura familiar na situação número 1. Normalmente, a ênfase parece ser a subsistência, ou seja, o consumo da família ou até mesmo a produção de alimento para o mercado, pessoal. Mas o mercado interno, o mercado nas proximidades dessa fazenda, beleza? Na situação número 2, pessoal, fica muito claro que é uma agricultura comercial, porque ele fala que a propriedade rural é uma empresa, beleza? Então, vai a partir das demandas do mercado. Vamos para a atividade número 2. Lei afirmativa a seguir. Há favelas gigantes geradas pelas monoculturas que estão por aí. Fala do líder camponês Manuel da Conceição durante entrevista ao site Repórter Brasil, dia 4 de julho de 2006. Interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. Pessoal, o que isso quer dizer? A partir do momento que você tem grandes propriedades agrícolas, a partir do contexto da Revolução Verde, ocorreu a seguinte questão. Houve a modernização do campo. O trabalhador do campo foi substituído por maquinário. Então, dessa maneira, ocorreu um desemprego no campo. E esses trabalhadores, eles foram se refugiar onde? Nas cidades. Com a mão na frente e outra atrás. Então, a questão do desemprego no campo acentuou o processo de favelização. B. Explica o que é latifúndio. Pessoal, existe no caso latifúndio, que são propriedades com mais de 100 módulos rurais de extensão, beleza? E existe o latifúndio por exploração, que é aquelas propriedades que não possuem não possuem um motivo, elas não produzem, beleza? Elas são inutilizadas. Cuidado, eu não concordo muito bem com o que veio para vocês no material, porque fala lá que latifúndio são 600 hectares. Na realidade, pessoal, não é 600 hectares, são 600 módulos rurais, e são mais de 600 módulos rurais, beleza? Atividade número 3 e número 4.
Observe a charge e responda as questões 3 e 4. Tá lá, pessoal, terra para todos. Muito interessante. Tetravô, olha só, a terra tetravô era aquilo. Aí o tataravô, bisavô, avô, pai, filho. Ou seja, quanto vai mudando a geração, vai aumentando a extensão de terra. Isso demonstra, pessoal, que a concentração de terra no nosso país, se for uma charge vinculada ao Brasil, ela está vinculada a questões de famílias já. Famílias que possuem o domínio da terra. E que isso foi se acentuando com o passar do tempo. Olha só como que a propriedade foi crescendo. 3. O título dado ao cartoon é uma ironia. Explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira, ou seja, terra para todos. Pessoal, a gente sabe que isso não é verdade. Primeiro, existe uma desigualdade do tamanho das propriedades de terra no Brasil. Poucos fazendeiros possuem um quantitativo gigante de terras. E grande parte dos fazendeiros possuem pequenas propriedades de terra. Então existe uma grande desigualdade no tamanho das propriedades, beleza? Além disso, também existem movimentos sociais que lutam justamente pelo acesso à terra. Então, a ironia vem aí, terra para todos, caso todos seus descendentes, não para todos os trabalhadores do campo, beleza? Essa seria a ironia. 4. Considerando a perspectiva do cartunista sobre o campo brasileiro, qual o principal aspecto evidenciado pela charge? Pessoal, a concentração fundiária, a concentração de terras, aonde ela só vem se agravando com o passar dos tempos no Brasil. É algo, pessoal, que já acontece há séculos no território brasileiro, beleza? E é algo vinculado já àquele que é um grande produtor de terra, ele tende a continuar sendo um grande produtor. Aquele que é um pequeno produtor, ele vai deixar de ser pequeno produtor e procurar outra coisa, mas ele vai continuar sendo um pequeno produtor, beleza? Atividade número 5. Leia o trecho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Com base no trecho do poema de João Cabral de Melo Neto, identifique 2 aspectos relacionados a questões agrárias no Brasil. Tá lá. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de um bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Pessoal, olha só. Aqui faz uma alusão a que a cova, quando você morre, é o maior pedaço de terra que você vai ter. Ou seja, desigualdade, o acesso à terra. Você não tem terra, ou sua terra é muito pequena. E na segunda, demonstra que o latifúndio ele é tão grande, que ele é extremamente grande e que ele poderia ser repartido às pessoas. Então, olha só, minha opinião, na primeira estrofe aí nós podemos tirar uma crítica a respeito do produtor que tem dificuldade em ter o acesso à terra, ou os pequenos produtores de terra que possuem uma grande dificuldade na produção. E o segundo aí, pessoal, para mim fala a questão da desigualdade das propriedades e poderia ser minimizado, por exemplo, a partir da reforma agrária. Beleza? Pessoal, o que eu tinha para dizer aqui para vocês era isso. Forte abraço e até a próxima.